Mulheres, muito bem-vindas! O nosso Mulher Já Pensou? Então, hoje a gente tem um tema muito interessante, né, meninas, para dividir. Então, a Cris aqui com vocês, vamos conversar um pouquinho. Fala, Vicky. Olá, mulherada! Mais um Mulher Já Pensou para vocês, para nós, para todos que nos ouvem e nos assistem. Hoje vamos trazer um tema muito relevante aí para nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Eu, Cris, a Mabi, né? Temos bastante coisas interessantes aí para trazer. Olá, mulher! Já pensou? Olha a gente aqui novamente e a gente tá no 3º episódio da primeira temporada do Mulher Já Pensou. Vem com a gente nessa jornada. Delícia! Mulheres, a gente tem um tema muito específico, né? E a gente não aprofundou nos outros tópicos, até nos outros episódios, porque a gente entende que precisa de uma atenção bem especial nossa, que aí é histórico, né? É da nossa vida cotidiana, é do nosso dia a dia, é mãe, é vó, enfim, bisa, e assim a gente vai, né? Nessa história toda e longa que a gente tem dessa mulherada da nossa vida. Então o tema de hoje é: quem sou eu além dos rótulos? Já pensaram, mulheres? É um questionamento bem complexo de responder. E eu confesso que esse tema ele surgiu em conversas, em rodas de amigas, com as meninas, com outras amigas, em casa também, com os familiares, porque a gente sempre fala o que a gente é, o que a gente faz no sentido profissional, no sentido de relacionamentos, e nunca da nossa essência de fato, né, meninas? Então, perfeito. Por isso é muito importante esse exercício e a gente sentar, se concentrar, fazer uma listinha do que de fato é importante para nós, do que a gente se enxerga ser fora de todas as atividades que a gente tem, todos os compromissos e responsabilidades que a gente atua, né? Com certeza. E é um desafio, né? Quando a gente tenta se enxergar pelos nossos próprios olhos. Muito né? desafiador, Bastante exato. Desafiador. Porque a gente também está acostumada a ouvir do outro aquilo que a gente é, né? Então, às vezes a gente ouve muito, eu te acho muito responsável. Mas quando chega no momento da gente se avaliar, da gente se olhar no espelho e falar, será que eu sou responsável mesmo? É muito difícil a gente se colocar adjetivos, é muito difícil a gente se colocar características, né? Até porque a gente cresce mais acostumado que os outros façam isso pela gente, né? Então, Exato. De fato, Vicky, é um exercício, né? Como tudo que a gente procura aprimorar, a gente precisa exercitar, colocar em prática, né, Cris? Não, exatamente isso. Até porque o exercício ele faz com que a gente saia do comodismo, né? O cérebro ele tem essa forma de proteção. Então o cérebro ele diz pra gente, não, se eu me mover, a mudança, tudo que é novo, ele vai tentar te proteger de alguma forma, né? Que a gente fica sempre em sinal de alerta. A mudança é isso. Então quando a gente precisa mudar um hábito, por exemplo, até mesmo isso que a Mabi falou, a gente precisa exercitar, como tudo na vida, né? É um músculo, o cérebro não é diferente. A gente precisa colocar ele ali prontinho para fazer ele funcionar pra gente, não ao contrário. Exato. Mas trazendo pro tema, gente, então vamos lá. A gente tem aqui um histórico, né, vamos dizer, inicial da mulher, que ela traz até temas bem ricos, que até eu vou dizer pra vocês, dividindo com vocês, que eu também desconhecia. Busquei saber agora, até pra gente trazer um dado mais robusto aqui pra vocês, mais preparado, até com fonte segura de dados, pra gente aqui discutir sobre esse tema até polêmico, eu quero dizer, né, mulheres? Porque a gente não conversa de uma forma leve, como essa conversa que a gente tá aqui, né? É bem, vamos dizer assim, informal, de uma maneira muito tranquila de discutir, de pensar. Poxa, eu não tinha parado pra pensar dessa forma. E cada tema que a gente traz aqui é até mesmo pra gente conseguir conduzir uma vida melhor diária. Pode parecer pouquinho, mas é a pílula da atenção. É exatamente como o nosso podcast traz pra vocês. Mulher, já pensou? Pensar um pouquinho nessas pílulas diariamente, como a gente tem feito conosco aqui, e a gente tem tido essa divisão, né? De pensamento, vamos buscar saber. Então, aqui para vocês é isso. E a gente espera esse retorno também de vocês pra gente ver se faz sentido, se não faz sentido, se a gente tá no caminho. E vamos lá. Então, historicamente falando, a gente tem aí, de 1848, a Convenção de Sêneca. Essa Sêneca que eu não sabia é o primeiro encontro pelos direitos das mulheres nos Estados Unidos, meninas.
O foco era o sufrágio, né? Lá na época, a mulher é o indivíduo com intelecto próprio. Uma pergunta lá atrás, 1848. Por que não seria, né? E meninas, ao mesmo tempo, 1848, mas tão recente. Muito, exatamente. Tu trouxe esse dado agora e eu pensei, nossa, minha avó, que era uma mulher muito mega independente e tudo mais, nasceu em 47. Olha. Então, assim, é muito recente. Muito Por recente. isso que é importante a gente seguir tratando esse tema com delicadeza, com ouvido ativo e que a gente se posicione quanto a essas questões, né? Claro, e com sabedoria, né, E com mulheres? sabedoria. Porque eu vejo que o conhecimento, ele não tá aí à toa. Muitas pessoas, elas se perdem, ou até, eu vou dizer que uma palavra que muitos não gostam, que é, vamos dizer que é a ignorância. A ignorância, ela tem uma... Se você falar no dicionário e ver o que é ignorância, a palavra ignorância, ela te traz... a falta de conhecimento, apenas isso. Resumo é que você não tem acesso àquele conhecimento. Então, a ignorância nada mais é do que você não entende aquilo. Busquem saber, busquem entender. Não vamos tomar frente de conceitos ou situações pelo olhar do outro, né? Ou até mesmo pela experiência do outro. Não podemos ser tão, vamos dizer assim, diligentes, né? A gente precisa ter uma segurança, uma seriedade em tudo que a gente ouve, para que a gente possa falar, e principalmente responsabilidade de o ato, né? Que o ato faça questão, não é mesmo, né, do que a gente quer pra gente. Porque senão a gente acaba indo na manada, como falam, e aí a gente não tem mais identidade, que é o nosso E a gente tópico aqui. entra mais uma na massa, né, Mais de manobra. manobra. Eu acho muito importante e quando eu era mais jovem, assim, as pessoas me Faz diziam... tempo, né, "Nossa, que você era mais Mulheres, jovem. calma. no Faz meu muito estágio... tempo. Faz muito tempo. Ai, mas Pausa pra isso. tudo tu pergunta. Sim, tu tem que ser questionadora. Tu tem que ser questionadora. Mas é porque que a questionadora é chata. polêmica, é chata. Exato. Eu, gente. Pergunta muito. Ah, é pra ser feito assim, tá? Mas é pra ser feito assim por quê? Por quê? E o meu intuito não era... E até hoje não é o questionar pra criticar. É o questionar pra saber... Tá, se é assim porque é assim... E se a gente fizer Diferente. de uma forma diferente? Talvez seja melhor. Vamos tentar. Talvez não dê certo. Talvez dê... Porque quando pessoas têm percepções diferentes da mesma situação... A gente consegue, de fato, melhorar. É isso que eu entendo. Por isso que é importante todos ter o olhar de uma determinada situação. Então, é importante questionar. Sejam questionadoras de tudo, de qualquer coisa que surgir na vida de vocês. Até dos sentimentos que a gente tem, né? Ai, por que eu tô sentindo isso? Por que isso veio na minha... Às que vezes esse não dá pensamento veio? importância e algo que fica ali latente. É isso. E quando a gente vê, meninas, a gente se perde. Exatamente. E passou bastante tempo, você tá repetindo os mesmos ciclos, as mesmas situações, os mesmos sentimentos. Exato. Quer complementar, Mabi? Não. Então, vamos falar. Ela é causadora. Ela é tão causadora. É que, na Adoro a opinião dela. É que, na verdade, a gente busca o tempo todo a nossa identidade, né? E a gente se identifica, como eu falei há pouco, por atribuições que as pessoas vão colocando pra gente. Então, eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa... né? Isso são atribuições. Isso não são, no meu ponto de vista, não são características pessoais minha. São atribuições que estão me dando, né? E daí, às vezes, quando eu escuto, eu fico na obrigação Exato. de ser essa boa mãe, Eu ia essa falar boa exatamente amiga. isso. Você obriga um desemboca lá caractere. naquele ponto de ter que agradar todo mundo. Isso. Nossa, se eu não for uma boa amiga, se eu não for uma boa filha, se eu não for uma pessoa responsável, eu vou desagradar. Exatamente. E daí, assim, o que eu percebo, né? Às vezes, a gente se utiliza de rótulos para poder se encaixar na sociedade. Ser aceita, né? Ser aceita. Todos queremos ser aceitos de uma forma geral, né? Em Exata. cada Eu costumo dizer isso. grupo que todo entramos. mundo quer ser amado. Fato é. Todo mundo quer ser amado. Perfeito. Ser amado, ser aceito. Senão não vivíamos nem em sociedade, Exatamente. né? E para isso, a gente vai aceitando alguns rótulos, né? Porque fica mais fácil do que a gente se contrapor, do que da gente se indispor. A gente evita o conflito. A gente evita o conflito. A conversa difícil. Exatamente, né? Só que muitas vezes nós estamos quebradas por dentro. Porque eu não consigo dizer não. Ai, meu Deus, eu não consigo dizer não. Daí aquilo ali vai, né? Vai te ferindo. Consumindo, né? A palavra é essa, Cris. Te consumindo. Aquilo E vai aí te tu vai consumir. te apagando e tu tá entrando na sociedade de uma forma tu aceita, ok, mas a minha vida tá cinza, né? Pra mim, ela
Não Às funciona. vezes a gente conhece uma pessoa e fala, ai, queria, né, o fulano de tal, né? Ah, ele é super de boa. Ah, ela é super de boa. Aí um dia essa pessoa não tá tão de boa. Pronto. Um dia ela já não tá muito de boa, né? Ah, é uma grossa. Ué, mas a pessoa tá sempre de boa. Teve um Respeita, né, aquele momento. Teve um dia que o copo dessa pessoa, ele transbordou, né? Então, assim, para ser aceito, a gente acaba assumindo compromissos, a gente acaba assumindo responsabilidades, pronomes, características que muitas vezes leva-se muito tempo pra gente conseguir se desvencilhar. Né? Então, os rótulos, eles são impostos a gente, muitas vezes por pessoas que nem nos conhecem. Nossa, sentiu E às vezes você sonoro. ouve e toma como verdade, Exato. mulheres. E aqui, assim, eu faço um parênteses para todos nós, né? Homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Quando a gente escuta de alguém alguma coisa, às vezes nunca nem viu, serve para crítica e elogios, né? Às vezes o elogio é aquele que afaga, né? Alguém passou por você, nunca nem te viu. Nossa, que linda! Daí daquele... E a gente coloca uma máscara uma máscara no bom sentido, tá, pessoal? Que talvez não é a máscara que nos cabe, entendeu? Exato. É a máscara no sentido de persona, né? Jung falava muito sobre a persona e self, né? E a persona são as máscaras que nós utilizamos, né? Para a sociedade. Determinado ambiente. Sim. Em determinado ambiente, no nosso ambiente familiar, na nossa casa, com os nossos familiares, nos nossos relacionamentos, com os nossos amigos e no nosso profissional. E tudo certo. Só que a gente tem o nosso self, né? E a partir daí que a gente tem que conduzir todos os restantes dos nossos papéis. E não o inverso. E a gente, no automático, no decorrer do dia a dia, por estarmos sempre no automático, a gente inverte esses papéis. As nossas personas tornam-se quem a gente acha que somos. E nós deixamos o nosso self, né, de lado. E não nos percebemos por um todo na totalidade. Onde a gente perde, né? E aí, os nossos rótulos, né? Quem somos sem todos esses, né, rótulos que outras pessoas nos dão, né? Exatamente. Então, seguindo aqui, a nossa... E vai longe, meninas, se a gente falar de, né? Enfim, de datas, enfim, eu acho que vai muito além. Mas eu vou trazer tópicos bem importantes, que eu não sei também se é de conhecimento de todas, mas vamos lá. Em 1893, Nova Zelândia, gente, primeiro país a garantir o voto feminino. Eu não tinha esse conhecimento. 1893 é recente também. Então, se a gente fala de pouco tempo ali, né? Pra mim, é pouquíssimo tempo. Então, a gente fala menos de 150 anos aí. Sim. E aí, essa margem nos faz pensar, né? Como é próximo e como tá distante a gente também buscar conhecimento, colocar em prática e trazer uma sociedade, vamos dizer assim... mais consciente. Eu acho que essa palavra é muito utilizada hoje e cabe nisso. Porque falta não só conhecimento, mas a gente buscar aonde isso começou, por que a gente é assim, por que hoje a gente tem dificuldade de atingir alguns tópicos, alguns pontos e ter conversas difíceis, né? Então fica aqui. Então depois ali da primeira metade do século XX, a mulher já ganha força, né? Então força de trabalho, aí vem as guerras mundiais. Depois das guerras mundiais, a mulher para de ser, esse, vamos dizer, o sexo frágil, porque a gente precisa ir, né? Pra batalha, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer algumas outras coisas que a mulher era só da casa, né? A mulher era só vista como, vamos dizer, um apoio do homem sempre, né? Não que poderia, de alguma forma, além do papel de mãe ou de ser dona de casa. Estava sempre atrelada ao como poderia colaborar com o homem. Com a família, e não somente. uma união de que ambos têm suas responsabilidades e papéis e são uma balança, né? Pra que possam conduzir a vida da melhor maneira possível. Era sempre intitulada como um apoio. E toda essa época aqui que aconteceu entre as guerras, isso eu digo até, tem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, meninas. Isso aqui em 1948, 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Vocês pensam que era necessário falar sobre e difícil também ter acesso a esse assunto e tudo bem se lá funcionou. É isso que eu quero dizer. Quando a gente fala de parte histórica, quando a gente fala que temos dados, quando a gente fala que é a base, esses dados todos aqui, a fonte é da ONU Mulheres, se vocês quiserem acessar, o site da ONU tá lá. Tem todo o destaque dos anos, o porquê as mulheres têm, né, essa caminhada histórica e a dificuldade que temos em alguns pontos.
Porque isso faz com que a gente pense, funcionou em determinado ponto e como o crescimento da sociedade vem nos trazendo, moldando para que a gente busque outras formas de viver em sociedade bem, saudável, de uma forma que realmente todos sejamos felizes, que esse é o objetivo de estarmos aqui. Exatamente. O objetivo final, meninas, nada mais é do que estarmos em paz conosco e que essa paz esteja ao redor de todos nós que convivemos também. Então, a minha paz não pode custar a sua. Exato. Ao contrário, é verdadeiro. Então, por isso que eu trago dados aqui. Eu entendo que é muito importante a gente ter essa base de dados. Com certeza. Eu só fiz um compilado base pra gente entrar, pra vocês verem que tem onde a gente buscar informações. Muita coisa daqui, a gente tem indicações de livros que a gente vai falar logo depois. A gente vai entrar em temas aqui que vai complementar isso que a Vicky vai trazer e a Mabi também. E aqui, finalizando, só para vocês terem uma ideia, ali a gente entra na década de 60 e 70, que é a revolução do eu, né? Quem eu sou realmente, além dos rótulos, sem esses rótulos todos, que começa a ser um questionamento das mulheres em si, porque entra em 1960, meninas, a pílula anticoncepcional. Olha só, 1960. Que revolução. Essa é uma revolução. É uma revolução. Exatamente. A mulher não querer ter filhos, ter ela o direito optar de esperar ou aguardar. É errado, é certo? Não. Tem mulheres que gostariam de trabalhar ou escolher quando. Você entende como isso não parece, não tem como ser banal. Tu numa época que tu gostaria de estudar primeiro, mas se tu se relaciona, se você tem casamentos muito cedo, né? Que já é isso de famílias muito antigas, que você já tem que casar meninas 12, 13, imagina, 15 anos, mal ficaram mocinhas, não sabem nem o que é ser mulheres. Já seriam mães nas primeiras relações, né? Então isso é um marco histórico e recente, 1960. Sim. Nossa, muito recente. A minha mãe nasceu 9 anos depois só. Perfeito. Obrigada, mulheres, por permitir que hoje eu possa escolher a idade que eu quero ser mãe. Ou que eu não quero ser mãe. Ou que eu não queira ser mãe. Perfeito. Exatamente. E a felicidade está em todas. Então, uma escolha de uma mulher não pode, não deve de forma alguma ser a tristeza ou até, né, o algoz da outra. Meninas, jamais isso pode acontecer. Precisamos ter escolhas. E acredito que essa identidade que a gente está buscando, quem sou eu além dos rótulos, é para a gente pensar sobre isso. Qual a identidade que para mim faz sentido? É a gente se unir para que todas, independente da sua, unidas faz sentido sermos felizes e termos paz, independente de que cada uma tenha seu caminho. Exato, muito boa essa tua fala, Cris, muito bom essas informações e dados que tu nos trouxe, porque é exatamente isso, às vezes a gente também não tem o pleno conhecimento de como as revoluções e todas as lutas que as mulheres antes de nós tiveram que travar e enfrentar para que hoje nós possamos seguir, porque a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Sim, com certeza. Mas que também hoje a gente possa viver em situações mais confortáveis. Sim, sem dúvida. Então, assim, o que a sociedade, o que os nossos familiares sempre esperam de nós? O que é imposto, assim, para nós? Nossa, eu gostaria de criar minha filha para ser uma boa mãe, ou para ser uma grande empresária, ou para ser uma grande esportista, ou quais são as expectativas que a sociedade coloca em cima da gente? É de ser uma boa esposa, é de ser uma boa companheira, é de ser sempre boa em tudo. Tudo que tu resolver fazer, e óbvio, eu acho que isso é um objetivo de todos nós, sermos bons em tudo que nós nos propomos em fazer. Mas é normal nós sermos imperfeitos. Isso faz parte do nosso processo de evolução. A gente não consegue fazer tudo perfeitamente de primeira. Isso não existe. E é normal também a gente resolver mudar o trajeto, mudar o caminho. Hoje eu gostaria de ser mãe, amanhã eu não quero mais. Hoje eu gostaria de ser empresária, amanhã eu não quero mais. Quero ser uma concursada, enfim, né? Uma funcionária pública. E tá tudo bem. Então, a gente tem sempre uma preocupação de suprir a expectativa que os outros colocam sobre a gente. E eu acho que é isso que nos sufoca. A mim, pelo menos, é essa sensação que eu tenho, às vezes isso acontece, e tinha muito quando eu era adolescente. O que tu vai fazer na faculdade? As perguntas, que eu vou fazer na faculdade? Eu acho que tu tem cara de professora. Eu acho que tem cara de advogado. Eu digo, não, mas eu não quero fazer nada disso, sabe? E no final, assim, no final do ensino médio ali, eu pude tomar essa decisão por mim. Não, eu vou fazer este curso. E eu senti que algumas pessoas ficaram frustradas com isso. E a gente vai carregando isso
na nossa vida. Eu não posso frustrar. Eu tenho que achar um meio termo. Decepcionar algo que eu fique, quem a gente ama, né? Que seja mais ou menos aceitável pra mim e que eu deixe os outros muito felizes. Então, como quebrar essa barreira da expectativa? Como tu saber te posicionar e mesmo que frustre o próximo. Quem vai viver, quem vai trilhar essa trajetória é tu. Perfeito. Estando com o próximo ou não. Às vezes o próximo não vai estar ali pra sempre, né? Sim, e né? E faz parte. É o ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida. E então, assim, a gente, além de toda essa cobrança, a gente tem ainda a sobrecarga de autorresponsabilidade que nós trazemos pra nós mesmas, né? Bom, eu sou muito boa nisso, mas eu ainda tenho que ser muito boa na minha próxima tarefa. Na tarefa que eu tenho pós 18 horas lá do meu trabalho. Ou a tarefa que eu tenho quando eu inicio os meus estudos. Então, meninas, como que a gente consegue mediar isso? Eu pesquisei num site que chama Psicoterapia. E lá falava que pra gente conseguir, digamos, driblar, a gente precisa se autoconhecer muito. E isso não é uma tarefa fácil. Vocês duas fizeram duas colocações bem importantes, né? Que é se entender, né? Fazer uma reflexão de quem a gente é. Então, refletir, se autoconhecer, entender as nossas emoções. Nossa, Por que eu tô sentindo isso? Por que isso de alguma forma tá me incomodando, né? Por que tá gerando esse desconforto em mim? Isso é conhecimento. Se a gente não faz esse questionamento interno, mulheres, que a pauta é muito interessante, a gente sempre terceiriza. Essa reflexão e o momento de mulher, já pensou, é pra vocês. É isso que a Mabi tá falando. Se conhecer e aprofundar o conhecimento é pra sempre. E quando a mulher geralmente tem essa sensibilidade de estar sempre pronta pra escuta. Sempre pronta pra escuta, sempre pronta pro colo, sempre pronta pro conselho. E a gente, às vezes, tem dificuldade de se escutar. Exato. Então, por isso que é muito importante esse ponto que tu trouxe. E assim, um outro ponto que quando tu fala, né, Vicky, que a mulher, ela ouve muito, se permita ser ouvida. Isso. Aonde? Na terapia. Há um tempo atrás, a terapia era luxo, né? Que de fato ainda existem consultas que são caras para a maioria das mulheres, né? Nem todas temos acesso, Nem todas né? temos acesso, mas é de saúde pública, é utilidade pública. Então, fazer terapia, entender o que te afeta, né? O que te incomoda, colocar esse sentimento para fora é importantíssimo. Outro ponto, feedback. Isso é uma coisa Feedback positivo. Adoro. Não é feedback ruim pra criticar. Não, é crítica construtiva, se for necessário, né? Se é pra fazer... Feedback pra falar pra tua amiga, pra tua prima, pra tua irmã. Olha, minha irmã, veja bem, minha irmã. Mulher. Tu já pensou em fazer isso, né? ou melhorar aquilo? É importante. Eu lembro que uma vez, já tem um tempo, a Cris falou algo pra mim assim que foi muito pertinente. Volta e meia, isso vem na minha cabeça, né? Eu e a Cris, a gente se conhece já tem uns 20 anos. Não façam conta. Ai, não precisa desse dado, mulheres maravilhosas. Não façam contas. Mas um dia ela falou assim pra mim, amiga, você pode falar o que você quiser pra pessoa, mas cuida da forma como você fala pra pessoa. Porque às vezes, gente, assim, ó... Quando eu vi, já falei. Daí eu pensei, ai meu Deus, é mais forte que tu. É mais forte. Mas depois dessa conversa, eu refleti e pensei, faz todo sentido. Eu posso falar o que eu quiser. Tudo vai depender da entonação. Então, no feedback, é a mesma coisa. Eu posso chegar pra minha amiga e falar, amiga, né? Talvez a forma como você está se posicionando, talvez a forma como você está se colocando, talvez a forma como você está se doando não tá te fazendo bem. Exato. Quem sabe você recua um pouco, minha amiga, né? Então, o feedback é importantíssimo. Mas veja, faça um feedback com alguém que você olha e pensa assim, puxa vida, o que essa pessoa vai falar é importante para mim. Puxa vida, o que essa pessoa for falar. Essa pessoa é uma referência pra mim. Essa pessoa, eu me espelho nela, né? Não adianta também você
fazer um feedback com alguém que talvez não agregue tanto. Exato. Né? E a gente sempre tem alguém que a gente olha e pensa assim, puxa, essa aí tem meu máximo respeito. Puxa, Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Sempre isso tem, aí, né? sempre. Uma prima, uma amiga, uma irmã, enfim, gente. Às vezes tem até vergonha, às vezes até de falar que admira. E aí fica a nossa dica, olhem os nossos episódios anteriores. É isso, é sobre elogio, é sobre tu realmente destacar aquilo que a pessoa tem de melhor e não olhar pra... demonstrar o teu apreço negativo. pela pessoa. Exatamente. Então, esses pontos, né, do autoconhecimento, da reflexão, da terapia, do feedback, vão te auxiliar para que você se compreenda fora esses rótulos que a sociedade nos impõe. A sociedade gosta de padronizar tudo e gosta de rotular tudo. Então, tô conhecendo uma pessoa... Ah, tá ficando. Eu tô só conhecendo uma pessoa, gente. É que é mais fácil pra controlar Exatamente. também. Quando tu tem um rótulo, é mais fácil de tu controlar e tu dividir. Exatamente. Ah, essa tá ficando, essa tá saindo, essa tá namorando. Ah, uma menina que é muito namoradeira. É uma... Perfeito, gente. Então, assim, ela é só uma menina que namora. Sem críticas também, mulheres. Cada um Óbvio. com a sua caminhada. Você planta, você colhe, tá tudo bem. Perfeito. Então, assim, tudo a sociedade quer colocar um rótulo. Isso aí. Há um tempo, vocês, né, que são crespas, devem lembrar que há um tempo se alisava o cabelo de todo mundo. Padronizado, todo mundo padrão saía era de liso. fábrica. Todo mundo tinha que ser liso. Exata. Eu lembro que Padrão. um dia uma pessoa quis alisar meu cabelo. Falou, porque teu cabelo é muito cheio, tal. Eu falei, mas eu te perguntei alguma coisa? É como a gente já conversa. Tem formas e formas de É mesmo, tá muito cheio, então é assim mesmo que eu gosto. É sobre! Mas eu amo ela de paixão. Sou apaixonada por essa mulher, meninas. Mas às vezes é necessário esse posicionamento direto. Tem que Porque ser às vezes reto, tu né? vai rodeando pra não Tem que chatear a ser reto. pessoa e a pessoa não se atina que tá sendo inconveniente. Tem mais tem isso. muito disso, né? Se tu não dá um pá, é um pá. Não, dá um né? passa Às vezes fora precisa na dar um pessoa. pá. Ah, mas o fulano é grossa. Tudo bem. Desde que tu pare de me incomodar. Às vezes é necessário. Às vezes eu sou Às vezes mesmo, é, não é? e Eu tudo sou bem. muito educada, mas às vezes eu sou mesmo, né? Não, mas todos nós, eu acredito que a gente tem um limite de tudo, né? Exato. Claro. E tem pessoas que realmente, infelizmente, né, meninas, assim, tem pessoas que elas se passam, né? Elas não respeitam o utilizam espaço do do próximo. respeito do outro, né? E tá tudo certo, E e tá tá tudo tudo bem. E é bem por certo, isso que a gente tá aqui nessa conversa, pra gente realmente não se rotular. A gente precisa encontrar nossa identidade de uma forma que a gente não tá ferindo o outro, ok? Mas a gente, assim, ó, muito mais importante, a gente não tá nos ferindo, nos machucando, nos deixando pra depois, pra que a gente caiba em algum lugar, ou numa situação, num grupo, enfim. Então, a minha mãe sempre me ensinou, e assim, gente, a minha referência maior tem... Assim, ó, muita coisa que a gente vai passar pra vocês, mas a minha maior referência sempre será a minha mãe. Então, assim, ela vai ser, assim, pautada aqui muitas vezes por mim, porque eu admiro eternamente, sempre será. E ela fala essa frase, né? Que a gente não pode, de forma alguma, agradar o outro, né? Porque a gente se perde. Além disso, é porque a pessoa sempre vai ver de uma forma que pra ela é melhor. Gente, é do ser humano. E muitas vezes nem vai querer mal. Não te quer mal, muitas vezes te quer muito bem, às vezes até isso, os mais próximos. Vai falar algum comentário, vai falar alguma coisa, vai dividir, mas não quer o teu mal. Agora, o mais importante que ela sempre nos fala é: quem é você, independente de quem está te vendo? É você e Deus sempre. Exatamente. Então, quando você não está num movimento, numa situação, no seu trabalho, com seus amigos, na sua família, quem é você? Perfeito. Perfeitamente. Quem é você sozinha com seu travesseiro, com seus pensamentos, com Deus ali, na conversa, né? Ou, enfim, nessa unidade superior que temos, cada um, né, acredita naquilo, mas quem é você de verdade pra você? Porque a gente fala muito que é importante a gente ser educada, como a Mabi falou aqui, a gente conseguir lidar em sociedade. Mas a tua persona como você se cabe, você é feliz, você fica em paz sozinha? Então eu me questiono muito disso. É um questionamento muito relevante. Sabe isso. por que às vezes a gente terceiriza com facilidade? Porque a gente bota a culpa no outro porque eu não fui em tal lugar, porque eu não fiz tal Perfeito. coisa. Mas assim, ó, se eu pego um livro, se eu vou na praia sozinha, eu me basto. É essa identidade que a gente questiona e tá dividindo com vocês aqui. Mulher, já pensou você não se bastar?
a gente vai viver pro resto da vida só com uma única pessoa, nós mesmos. A gente tem, desculpa, Vicky, a gente tem a mania de colocar a nossa felicidade na mão do outro. Terceiriza de mas novo. a nossa felicidade tá sob a nossa responsabilidade. Nossa, eu acho que tu tá dentro da minha cabeça. Eu ia falar exatamente isso. Mulher, tu já pensou tu ter a oportunidade de vir nesse mundão maravilhoso, porque o mundo tem muita coisa boa, e tu viver só o que o outro disse que tu tem que viver? Exatamente. Se encaixar na rotina do outro, no que é verdade para o outro e não para ti mesmo. Não te colocar em prática de raciocínio e pensamento e dizer, eu acho que isso é melhor para mim. Se a partir de um certo momento não for tudo bem, eu vou mudar a rota. Mas já pensou perder a oportunidade de ser quem tu queres ser? E assim, ó, olhar pro espelho com felicidade. Aqui a gente não tá falando, meninas, de físico, de estética. Eu digo que a alma, ela reflete uma beleza muito maior do que qualquer estética no mundo, tá? E eu vejo que isso falta em todos nós. E falta, assim, porque a gente é um ser humano falho. Então, a beleza, ela vem antes num sorriso, é num olhar sincero. E isso só a alma pode trazer pra gente, né? E a energia chega primeiro. A gente fala disso aqui muito. Então, o resgate da identidade aqui é nada mais do que você buscar dentro de você esse resgate para não se deixar rotular. Sim. Se alguém falar qualquer coisa, disseram qualquer coisa, você não esquecer de quem você é. Mas isso só é possível quando você sabe quem você é. Exato. Que ninguém precise te dizer isso. Exatamente. Então, fica aqui nessa reflexão muito importante para que a gente possa colocar em prática diariamente essa nossa identidade, essa nossa força, que é aí de que vem muitas forças de mulheres assim, ó, que passaram por tantas coisas antes de nós. Elas sabiam que elas eram e elas não tinham internet. Não tinham acesso com facilidade a livros. A informação. Não tinha informação como temos hoje. Vocês pensam sobre isso, mulheres? Olha o que a gente tem, A gente riqueza tem muita oportunidade, exato. de a gente buscar e assim, ó, de alguma forma trazer para nós um crescimento exponencial, eu digo, de a gente ser muito melhor com tudo que já se passou e com tudo que a gente pode vir a ter. Então, é isso, acessem a sua alma, o seu espírito, a sua consciência para que isso se torne realidade. É o que eu torço, o que eu espero, o que eu gostaria muito para vocês, é o que eu desejo. E até trazendo esse ponto, Cris, que você coloca, né, que elas são de uma época onde a gente não tinha acesso elas não tinham acesso à informação, né, e que elas eram fadadas àquele destino, digamos assim. Hoje, eu posso ser quem eu quero hoje. E amanhã, se eu não quiser ser, eu posso ser outra pessoa. Exato. Eu posso mudar, porque a minha identidade, ela não foi escrita na pedra, né? Que vai ficar pra sempre daquele jeito. Hoje eu quero ser... na minha cabeça, eu sou uma piloto de avião. Pronto, na minha cabeça eu sou. Se amanhã... E o avião é teu. E o avião é meu. Adoro essa parte. Tá entendendo? E se amanhã eu quiser ser um piloto de Fórmula 1... E tá tudo bem. Antigamente, não. A mulher era fadada a um destino. Você vai ser dona de casa, você vai ser mãe, você vai ser... E só. E se você não for, a sociedade vai te criticar, vai te rotular. Antigamente, a mulher que não casava ficava pra titia. Agora a pergunta é, quanta mulher quer casar, gente? Sim. Tem mulher que tá torcendo pra ficar pra titia. E tá tudo bem também. E tá tudo... gente, tá tudo muito bem. Não, e a própria tua psicologia fala isso. Sim. Que nós somos... A nossa identidade é a soma de situações, de história, de experiências que nós tivemos ao longo da vida. Ou seja, a identidade que eu tinha com 15 anos não será a mesma que eu terei com 60. Certamente. E isso é cientificamente comprovado. Na verdade, gente, a identidade que nós três entramos aqui hoje pra gravar já não vai ser a mesma quando a gente sair, concordam? Exatamente. Só com essa troca de conhecimento, Só né? com essa troca que a gente tá tendo agora. A nossa identidade, o nosso pensamento, ele já vai se alterar. Então, quando a Cris fala, né, busquem a informação, busquem se conhecer, é para que a gente possa ser mulheres cada vez mais livres. E a liberdade, ela tá dentro da nossa cabeça. Muitas vezes nós estamos aprisionadas por pensamentos, por atitudes, por rótulos que as pessoas nos impõem. Alguma fala, alguma pessoa que te colocou numa situação, então toma a tua responsabilidade, que a vida é tua. E somente tua. E outro ponto que eu acho que é importante a gente levar em consideração, que a Vicky falou, né? Nós
também nos criticamos. Tem um episódio que a gente fala da autossabotagem, né? Nós nos rotulamos também, né? Como incapazes. Ai, gente, isso aqui eu não consigo. Será que vai dar? Será que eu vou? Será que eu vou dar conta? A gente também se coloca rótulos. A gente não confia em nós mesmos. Exato. Antes de confiarmos. E tem um monte de gente que confia. E tem um monte de gente confiando na gente. Sem nos conhecer tanto, confia na gente mais do que a gente. Que louco isso! Então é aquilo que a gente sempre reforça. É o exercício. E é um exercício diário. Como fazer esse exercício? Pega uma caneta e um papel e escreve o que eu gosto de fazer sozinha, sem nenhuma outra pessoa. O que eu faço hoje que me incomoda? Quais são os meus princípios que pra mim são pontos inegociáveis pro meu dia a dia? Isso vai desenhar a tua identidade. Exatamente. A partir dos meus princípios, o que eu tô fazendo que foge deles? O que eu posso passar a fazer que me agrada a partir deles? E isso são camadas, mulheres. É um exercício maravilhoso, Vicky, porque isso historicamente, até a psicologia traz, né? A própria sociologia também, que quando a gente consegue colocar no papel, é estratégia, gente, isso, tá? Sim. Então, isso vai além do psicológico. Então, quando a gente consegue colocar no papel e, de alguma forma, colocar em prática, nos entendermos em palavras, fica mais fácil a gente acessar. Exato, sim. Então, fica muito mais tranquilo. Poxa, eu acho que é esse caminho aqui. E tá tudo bem que, assim, vão acontecer situações que tu vai ver, poxa, não tô no caminho certo. E é esse o exercício que tem que ser feito. Então, agora que ação eu preciso fazer para que isso mude, né? Para que eu me resgate novamente, preciso trazer essa paz pro meu coração. Isso. E que eu possa fazer essa ação. Vão ter perdas no caminho, Sim. vão ter mudanças no caminho. A gente não tá dizendo que é fácil aqui. A gente tá colocando uma caminhada para vocês que a gente também tá trilhando, mas de uma forma leve, intuitiva também. Claro. É possível todos nós acessarmos. Então tem um caminho. Ah, porque aquela pessoa é mais feliz? Porque a pessoa é mais em paz? Ah, porque a Cris tem aquela vida? Porque a Vicky? Porque a Mabi é assim tão maravilhosa? Gente, não é segredo. Foi Deus? Perfeito. Obrigada, Deus. Obrigada a Deus. Papai e mamãe, muito obrigada. Muito obrigada também. Então, esse acesso de leveza, de vida, de alma, não tem segredo, na verdade. É a busca pelo conhecimento. É a gente entender que não somos esses rótulos. É entender que a gente somos nós e ninguém pode ser você. Somos seres únicos. Por isso que a gente traz um tema tão relevante. Que ele vale realmente o destaque. Vale um episódio só para vocês. Pra gente destacar aqui esses pontos fortes. E ainda dizer que é importante vocês fazerem esse teste da Vicky. Escrever mesmo, fazer com outras mulheres, trazer até as pessoas que convivem com vocês. Poxa, escutei lá o podcast das meninas. Mulher, já pensou, mas é para todos nós. Exatamente. Se a gente para pensar, seus filhos, né, suas filhas, é para refletir, é para trazer uma identidade forte, não dizer que, até para que quando tiverem em sociedade, em qualquer outro ambiente, não sejam fáceis, né? De ser moldados, de ser levados, né, numa conversa, num papo, que é o que acontece hoje. Até para que você possa dizer, né? Se alguém chegar para você e falar assim, olha, você é rude. Você falar, não, eu não sou rude. Pra você ter o seu lugar de fala, não, eu não sou rude. Não ter o receio de se posicionar. Exatamente. Eu não sou rude. Eu falo com franqueza. Eu falo com rigidez. Eu falo seriamente, mas eu não sou rude. Eu me lembro que numa conversa, alguém falou isso pra mim assim, ai, Amable, você foi muito rude. Eu falei, não. Eu fui direta. Exato. Ser rude é bem diferente. Eu fui direta. E aí volta de novo naquele ponto, né? As conversas difíceis, que nem todos estão... Exatamente, que nem todos estão preparados, mas que muitas vezes se faz necessário, né? Senão a sociedade não evolui, né? São as conversas difíceis que facilitam a vida. Exato. As pessoas muitas pessoas não têm essa maturidade de entender que são conversas difíceis. 15 minutos de conversa difícil resolve 10 anos de vida. Na frente, com certeza. 10 anos de terapia. Fica um gancho, gente. Maturidade pra mim nunca foi questão de idade. Maturidade é decisão. Exatamente. Quando a gente fala de maturidade, quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de rótulos, quando a gente fala de pensamentos mútuos aqui, que a gente tem um pensamento muito próximo, apesar de divergentes, e a gente tem, né, criações diferentes, enfim, a gente vê que a maturidade é isso. Olha o respeito de tu entender o ponto um do outro. E a discussão, ela só ganha quando os três saem pensando alguma coisa diferente. Perfeito. Mas a conversa difícil só é possível quando as pessoas querem realmente conversar. Você tá aberto para isso? Exato. Senão você nunca vai acessar. A gente sempre quer convencer o outro do nosso mesmo pensamento, e aqui não é o objetivo. O objetivo é fazer pensar. Vamos pensar de uma forma
Vamos olhar este copo plural de diferentes percepções. Perfeito, Vicky. É isso. Um olha de baixo, outro do lado, outro de cima. Depois a gente inverte os lados. Nossa, eu enxergava o copo deste lado, a Cris tá enxergando daquele lá. Óbvio que a percepção dela é diferente da minha. Por mais que eu não concordasse, ou por mais que eu siga não concordando, eu respeito. E é assim que a gente conduz. É isso que a gente coisas precisa. De uma forma pacífica Pacífica e madura. E todos saímos com conhecimento. Com conhecimento. Ganhando. Esse é o plus, gente. Todo mundo sai ganhando. Então, ninguém aqui quer convencer ninguém. Então, vamos pensar juntos sobre isso. Mulherada, a gente tem 2 pontos para trazer. Primeiro, a indicação de uma leitura. Gostaria de aproveitar aqui. Quero indicar, então, para vocês a leitura de um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, de uma autora maravilhosa, que é a Brené Brown. A Cris até trouxe um outro livro dela para nos falar um pouquinho sobre ela. Ela é maravilhosa. Esse aqui eu tô terminando de ler, A Coragem para Liderar, que é realmente uma caminhada, né? Liderar hoje, quem é líder, todo mundo sabe que trabalhar com pessoas é algo que, para mim, é uma honra muito grande, porque eu aprendo muito. Mas, principalmente, eu acho que tu conseguir ter acesso a vidas é muito delicado. Então, todos nós temos as nossas intempéries, né? Nem todo mundo tá bem. E é muito legal aqui, a da Brené. Também outro título, mas não para esse tema aqui. Aí já fala de liderança e tal. Conversas difíceis, né? Corações... olha aí! Plenos. Só é possível com conversas difíceis. Perfeito. Então, a Brené aqui, só para fazer uma ponte pra Vicky, tá, meninas? É doutora, ela é professora, ela é pesquisadora da Universidade de Houston. Então, há mais de 20 anos, ela já estuda sobre a coragem, sobre a vulnerabilidade, né? Num todo. E essa empatia que ela tem, de forma geral, não só para a mulher, mas para todos, homens, enfim, para todos nós, ter esse acesso a esse conhecimento é rico. Ela realmente ela é uma pesquisadora nata. Então, eu gosto do que ela traz. Ela nos faz pensar e autores assim, autoras assim, é muito interessante porque ela é uma conversa. Eu gosto de autores que fazem você pensar, mas parece que tu tá com ela. Exatamente. Tu tá fazendo uma Tá troca no divã muito... com ela. Exatamente. Tu estás ali e ela faz isso. Entrar no livro literalmente na história, né? Então fica aqui a dica da Vicky, ela é sensacional. Nossa, e é uma leitura, A Coragem de Ser Imperfeito fala sobre a cultura que se tem, que vulnerabilidade é fraqueza. E na verdade não. Não se trata de vencer ou perder. Trata-se de tu te colocar à disposição de fazer um determinado exercício, um determinado projeto, de aparecer sem ter controle de todo o restante, de todo o cenário. Isso é ter coragem. Então, e essa vulnerabilidade faz parte. Se daqui a pouquinho não foi muito bem recebido naquele lugar, tu pode ser muito bem recebido em outro. Não ter medo de ser vulnerável, exatamente, né? não ter medo de ser vulnerável. E tu não tem controle de um todo. Então, acho que é uma leitura muito agregadora pro nosso dia a dia. Para esses rótulos, né? Mostrar que a gente não... Tá tudo bem ter medo, tá tudo bem ser vulnerável, tá tudo bem... É uma leitura que fala muito sobre a autocompaixão. A gente é sempre muito compreensivo com os próximos, com os outros. Com a gente... E com a gente é sempre muito duro, muito rígido. Se bota na... Então é uma leitura aí muito bacana pra gente se fazer, né? Fica uma segunda dica aqui também, tá, mulheres? Olha só, eu também já li Mulheres que Correm com os Lobos. Não sei se vocês já conhecem, né, também. É, assim, um resumo muito bacana. Até eu trouxe um resuminho aqui pra gente fazer, vamos dizer, uma colinha, né? Boa. Nem todo mundo é perfeito. Então, o livro é um chamado pra mulher pra tentar se ajustar a um sapato que não lhe serve e volte a caminhar descalça em sua própria terra interior. Olha que interessante o resumo do livro. Bacana. Eu já ouvi falar sobre esse livro. É da Clarissa. Uma grande amiga minha me indicou essa leitura, a Tamires, e ela me disse assim, isso uns 3 anos atrás, e ela me disse na época assim, uma outra amiga minha me indicou essa leitura e eu levei uns 5 anos mais ou menos pra ler, porque tenho que ter o momento certo pra ler. Ela disse pra mim. Isso daqui é bem interiorizar isso que a gente quer, que vocês tenham a força, né? Essa leitura é mais, vamos dizer, mais fada, assim, ela traz uma leveza, mas essa parte lúdica eu gosto porque traz um conhecimento que a gente não está acessando tanto hoje em dia, que é a natureza, é a parte animal, né? A gente não tem hoje, como era antigamente, né? Andar a cavalo, tem acesso direto com os bichos, tá? Hoje um gato, um cachorro e no máximo, aí tem os pássaros, enfim, a fauna e a flora da nossa região mesmo, brasileira aqui, é muito rica. Então, esse livro, ele traz essa selvageria, mas assim, ó, te fazendo pensar.
né? Quem sou eu no meio de tudo isso? Dessa selva que cabe, mais uma vez, a gente falar sobre rótulos e assim, Sim. quem sou eu no meio de tudo isso? Se eu realmente me identifico e com o que eu me identifico, né? Exato. Então, é sobre isso. E fazendo só mais um ganchinho, desculpa, eu tinha esquecido. A Brené, gente, e aí eu vou indicar para as meninas também que eu tinha esquecido. Ela tem um TED Talk da Brené, O Poder da Vulnerabilidade, aqui fazendo gancho. Ótimo. Assistam, um dos mais assistidos, 35 milhões de visualizações. Eu comecei Já a assistir. já ouvi. Vamos, mais um Muito dever bom, de casa. mais um e dever de casa. Fica uma dica, eu já vi também, é muito bom. Mulherada, já pensou o que sobraria de ti se não tivesse o amanhã? Perfeito. É um ótimo questionamento. É um Respondam ótimo. aí para as folhinhas e canetas de vocês. Eu tenho uma indicação de livro pra fazer. Ótimo! Olha os tambores Que aí. rufem os tambores! Ela é maravilhosa. Gente, brincadeira, é que assim, ó, eu não sou das pessoas que mais lê nessa vida. E isso não é mentira, tá? Estamos trazendo novos hábitos. Exato, E todo hábitos. fim de ano eu faço uma promessa que esse ano eu vou ler Lê um eu vou livro ler. por mês. Aí eu começo a ler, os olhos já vai fechando. Quando Tem que eu ler vejo, caminhando, é uma dica. Meu Deus. Eu já tive essa fase de gostar de ler, mas sentir sono. Socorro, Deus. Ler caminhando. E aí, ó, vejam só. Há 2 anos, quando eu fui para a instituição financeira que eu tô hoje, eu ganhei um livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade. Ele é um livrinho desse tamanhozinho assim, vermelho, do Paulo Vieira. Li. Uma página. 2 páginas. Botei na cabeceira. Falei, um dia eu pego esse livro novamente. Acho que foi novembro do ano passado, eu ganhei novamente esse livro. Eu penso, universo! Tá faltando Sinais. Gritando comigo. Daí eu falei, vou ler. E aí eu comecei a ler e eu cheguei numa parte que é muito, muito, muito bacana. Que ele faz questionários, ele vai te perguntando coisas. Como está a sua vida amorosa? E a sua vida financeira? Hoje você está onde você gostaria de estar? Perfeito. E é muito Faz reflexivo, pensar. faz pensar. E aí vem de encontro com essa história do rótulo, vem de encontro com isso que a gente tava falando, onde é que eu quero estar, o que é que eu quero ser. Agora a Vicky falou, né? Se o mundo acabasse hoje, né? O que seria de vocês se não tivesse amanhã, por exemplo, né? Não, Então, ótimo pensamento. ótimo. Sem os rótulos, né? Exatamente. Sem a minha profissão, eu sei o que eu faço em casa pra alguém, ou o que seria O que eu seria? somente Se tudo acabasse. existindo. Perfeito. Eu acho que isso fica uma reflexão muito poderosa pra gente Exatamente. aí seguir as nossas E conversas. aí eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Eu ando com esse caderninho aqui, pra cima e pra baixo. Eu disse herdeira e não guerreira, tá escrito nele. Isso aqui é um caderninho que é terapêutico pra mim. Aqui eu faço as minhas orações escritas. E aí, se eu tenho pedido pra fazer, eu coloco aqui. Deus, eu quero tal coisa. Deus, obrigado por tal coisa. Deus, a vida do fulano, tá. E vai de encontro de novo, né? Com a terapia que a Vicky tava falando agora. De colocar pra fora as tuas emoções. Escrever as tuas emoções. O que tu sente, como tu te imaginas. Nanana. Então, aqui... É terapêutico. É totalmente terapêutico. Eu Faz tenho sentido. um que já acabou. E eu tô no segundo aqui. Eu escrevo... Eu não consigo escrever todos os dias. Mas eu me policio escrever... praticamente todos os dias, é muito bom. Parabéns, Amabi. Parabéns. Eu sou bem bom. Aham. Muito Isso aqui, regradinha bacana, você, né? tô pra essas orgulhosa. coisinhas, assim eu sou. Aí hoje eu ganhei um presente que eu queria muito. Eu ganhei uma Bíblia Sagrada Esse é um que presente linda. maravilhoso. É um de presente uma amiga mesmo. querida da Ana. Ana me presenteou semana passada. Eu pedi pra ela, me passa uma indicação de uma Bíblia de estudos e tal. Daí ela falou, vou te dar. Eu falei, não precisa tu me dá um nome que eu compro. Ela falou, não, eu vou te dar. Daí chegou ontem na casa dela, hoje ela me presenteou. Era Que algo que eu linda. queria muito. E uma coisa que a Cris fala bastante aqui, né, pra gente se conectar com Deus. Eu busco o tempo todo me conectar com Deus, eu faço devocional, eu faço as minhas orações, eu escrevo aqui no meu caderninho de orações. Isso é terapêutico também, Demais, a gente se demais. conectar com o universo, com o oculto, né? É a fé, né? É a fé da Eu gente. sou A fé é o suspeita que em a falar. gente não vê. Eu adoro escrever. Tudo. Se eu tô triste, se eu tô feliz, é aquilo que a Mabi trouxe. É agradecer. Exato. É o pedido. mas o universo sabe o que eu quero. Não. Não. Deixe claro o que Não tu sabe. queres. Deixe bem claro. Então, A é muito dúvida importante. sempre gera dúvida também no recebimento, tá? Exatamente. Exato. Então, meninas, Calma, foi um que eu prazer. tenho um outro aqui. Meu Deus, mas o que é que elas só Vamos querem me lá, contar? Ela abriu a livraria. Sim, gente, deixa ela com os livros dela.
Isso aqui é um empréstimo. Muito bem. Isso aqui é um empréstimo que a Cris tá fazendo pra eu ler. Pra eu começar, daí olha só, gente, ela trouxe assim colorido. Pra incentivar pra mulheres, incentivar a vamos leitura nos da pessoa, incentivar. né? Eu vou ler e depois eu vou emprestar pra Vicky. E aí eu vou trazer pra vocês o que eu acho. Ótimo. Mas aqui o livro são 101 mulheres incríveis que mudaram o mundo. Ótimo, Ótima inspirador. leitura, né? meninas. Ótima leitura. Façam, vocês vão adorar. E eu acho que hoje... E para encerrar, um spoiler. No nosso muito bem. próximo episódio teremos... teremos uma convidada incrível, Tchan, tchan, tchan. mas que será revelada nas nossas redes sociais. Oba! Então nos Aguardem. acompanhem, @mulher já pensou no Instagram. Lá a gente vai trazer a nossa surpresinha da próxima semana. Oba! Que show. Mulheres, obrigada. Vamos compartilhar o bem. A gente pode. Tudo que a gente decide fazer, podemos. Obrigada, tá? Obrigada! Obrigada, mulherada. Um beijo, boa Beijo. semana!